A paz do Senhor, irmão. Sou eu mais uma vez, Maria Paiva. Estou aqui gravando mais um áudio para, como sempre, falar das Escrituras, né? Bom, hoje eu queria falar sobre o batismo, né? Existe uma polêmica muito grande. A criança pode ser batizada, a criança não pode, né? E isso é uma polêmica não só, né, do lado católico, mas também do lado evangélico, visto que algumas igrejas cometem o erro de batizar criança, visto que não pode, né? As escrituras provam que não pode. É sobre isso que eu queria falar hoje, mostrar, né, que não pode. Não tem nenhuma base. Batismo de criança não tem nenhuma base bíblica. E todas as bases bíblicas que eles usam para dizer que pode é justamente as que provam que não pode, né? Vamos falar sobre o batismo, né? A pergunta é: criança pode ou não pode ser batizada de acordo com as escrituras, né? Nós vamos avaliar aqui o que João Batista diz sobre o batismo, o que é necessário, visto que começou com ele, o que o Senhor Jesus Cristo disse também sobre o batismo, o que é necessário, e sobre o batismo feito pelos apóstolos, que é necessário. E no final das contas nós vamos concluir se de fato eles estão certos em dizer que criança pode ser batizada ou não. Porque de acordo com as escrituras, a escritura é totalmente contra. Então vamos lá. Pegue sua Bíblia para acompanhar as passagens, né? É importante. Abra em Mateus. Vamos começar aqui. Mateus, capítulo 3, versos 7 e 8. Vamos ver o que diz João Batista, né? O batismo começou com João. Vamos lá. Disse João Batista: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, né, disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, né? Disse João Batista aos fariseus e saduceus em Mateus 3, versos 7 e 8. Agora vamos avaliar essa passagem, né? Veja bem, João estava batizando, né? E então ele avista os fariseus e os saduceus. E João diz a eles que é necessário eles se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados para serem batizados, né? Ora, se não precisa de arrependimento, né? Então por que João disse isso? João disse que não poderia batizar eles, saduceus e fariseus, visto que eles não tinham um arrependimento sincero, eles não se arrependeram dos seus pecados, então não podia ser batizado de qualquer jeito. Como hoje em dia ele batiza a pessoa de qualquer jeito, batiza criança que não tem entendimento, não sabe nem o que é ter pecado, né? Então, de acordo com João Batista, não pode. Vamos lá. Marcos, capítulo 1, verso 4 e 5. Vamos ver o que diz. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Marcos 1, 4 e 5. Né? Aqui é uma das passagens que ele diz que eles usam para dizer que criança pode ser batizada, até porque isso aí é um erro, já que eles batizam criança que não sabe nem falar, e aqui diz que tem que se arrepender e tem que confessar, né? Como é que uma criança vai se arrepender se ela não sabe o que é se arrepender? Como é que uma criança vai confessar os pecados se ela não sabe nem o que é ter pecado? E muitas, quando vão se batizar, não sabe nem falar, né? Criança não sabe nem falar, quando elas são batizadas, não sabe falar nem gugu dadá. Imagine, tem entendimento para confessar os pecados. Então, de acordo com o batismo de João, né? O que é preciso para uma criança ser batizada? O que é preciso para uma pessoa ser batizada? Primeiro, é necessário crer em Jesus, né? Pois a pregação de João dizia a respeito de Jesus, né? As pessoas ouviam e acreditavam, né? A criança ela pode ouvir falar de Jesus, que ela não tem entendimento para saber quem é Jesus, que ela tem pecado, que ela tem que se arrepender, que ela tem que confessar, ela não tem entendimento para isso. Segundo, é necessário ter pecado, né?
Todas as pessoas trazem em si a marca do pecado original, né? Passada a toda a geração por meio de Adão e Eva. Ao ouvir a pregação, as pessoas reconheciam os seus pecados, né? E o quanto precisavam de Jesus. Elas reconheciam ali os seus pecados, o quanto precisavam de Jesus. Terceiro, é necessário se arrepender. Ao ouvir falar de Jesus, as pessoas se arrependiam de seus pecados, tanto que muitos se convertiam. Quinto, confessar, né? Ao se arrepender, elas desejavam ser batizadas. E ao ser batizadas, elas confessavam os seus pecados, né? A Deus para até então receber o perdão de Deus. Observe como é necessário tudo isso. Uma criança não passa por nada disso, não faz nada disso. E ele diz que serve este batismo, né? Então, primeiro, tem que crer em Jesus. Segundo, tem que ter pecado. Terceiro, tem que se arrepender. Quarto, tem que desejar ser batizado, né? Tem que partir da própria pessoa ser batizado, não é? As crianças, elas são levadas pelos pais. Elas não sabem nem o que está acontecendo ali, né? As pessoas que iam até João, elas iam pela vontade dela. Elas sabiam o que elas queriam, né? A criança que é levada até um pastor, um padre para ser batizado, ela não sabe nem o que está acontecendo ali, né? Era necessário confessar o pecado a Deus, né? Por isso que João não batizou os fariseus saduceus, porque eles não se arrependeram, né? Não se encontravam nem nada disso. Por isso que João disse, né? Criai vós fruto digno de arrependimento, se arrependei verdadeiramente, porque só assim vocês podem ser batizados, né? Porque enquanto vocês for o bando de vibra que vocês não podem ser batizados, não. Era isso que João estava dizendo. Bom, a questão é, criança, ela tem pecado ou ela não tem pecado? Claro, ela tem pecado, né? Afinal de contas, a Escritura diz que de Adão e Eva foi passado o pecado a toda a geração. Então, criança, ela tem pecado. Então, por que diz que criança não tem pecado, né? Uma criança, dizendo que ela não tem pecado, porque ela é considerada sem pecado para Deus enquanto ela é inocente, enquanto ela não tem consciência, né? Ela traz sim a marca do pecado original, mas ela não é levada em conta enquanto a criança não tem entendimento. Isto é, ela é tida como Adão e Eva antes de comer o fruto da árvore do bem e do mal, né? Adão e Eva, elas não tinham consciência. Eles viviam como duas crianças no paraíso, né? Observe que tudo mudou quando eles comeram a fruta e obtiveram entendimento, tanto que até perceberam que estavam nus e se vertiram, né? Então, as crianças são inocentes. Assim é para a criança. Ela é inocente e ingênua no começo da vida. Mas ao atingir a maturidade, ela passa a ter entendimento. Então ela já sabe diferenciar entre o bem e o mal. Assim ela passa para a fase de Adão e Eva, depois de comer a fruta e dar origem ao pecado e suas consequências, né? Somente quando a criança começa a atingir a fase adulta, ela passa a ter entendimento. Ela sabe diferenciar entre o bem e o mal. Enquanto ela é criança, ela não sabe, né? Então a criança, ela traz a marca, ela traz a semente dentro dela, né? Mas enquanto o fruto não brota, né? Enquanto a semente não brota, não vem a consequência. Enquanto ele não tem entendimento, o que ela faz não é considerado pecado, porque ela não entende aquilo que ela faz, né? Por exemplo, uma criança, ela não tem entendimento nenhum, tanto que se ela pôr o dedo no fogo, ela sente que queima, dói, mas depois ela tá pondo de novo, porque ela não tem consciência. Ela não tem consciência. Olha, pra você ver como uma criança, ela não tem entendimento. Olha, tá ali duas crianças brincando, né? Brincando como amiguinho. De repente, um pega uma pedra, rebola na testa do outro, como uma brincadeira. Fere o outro, desce o sangue, né? A criança, ela fez aquilo, às vezes, por uma brincadeira. Ela não fez no intuito de machucar, porque ela não tem entendimento. A maioria, elas fazem. Elas machucam o coleguinha, mas ela não sabe que tá machucando. Pra ela, tudo é brincadeira, né? E aí, uma criança que rebolou a pedra na testa do outro, que feriu, será que essa criança ela vai ser levada até a cadeira? A cadeia ela vai ser punida, ela vai ser presa, né? Claro que não, uma criança não pode ser presa, porque ela não tem entendimento, ela não tem capacidade de arcar com as consequências dos seus erros, porque ela não entende, né? Imagina uma criança de 3 anos de trás das grades, porque tá com uma pedra na cabeça do outro. Não tem como.
As leis humanas não permitem que uma criança, né, ela arque com as consequências porque ela não tem entendimento. As leis humanas, elas reconhecem a criança, ela não tem entendimento para entender ainda o que é certo e o que é errado. Então, se até as leis humanas, que são falhas, é capaz de entender que a criança ela não tem entendimento para arcar com as consequências dos seus atos, que dirá Deus, que é um juiz justo e maravilhoso? Se até o ser humano entende isso, que dirá Deus não vai entender, visto que Deus conhece a gente por dentro e por fora. Então, as autoridades, as leis reconhecem que a criança errou. Não foi certo o que ela fez, mas eles reconhecem que não pode punir, não pode pôr a criança de trás das grades, porque ela não tem entendimento, ela fez aquilo por brincadeira, né? E então Deus, ele também vê, ele também sabe que foi errado, ele também sabe que tem coisas que as criancinhas fazem que é errado, mas ele sabe que ela não tem entendimento para saber o que é errado e o que é o certo, né? Por isso que Deus não leva em conta este pecado. Já começa a mudar quando a criança passa a ter entendimento. Quando ela taca a pedra na testa do outro, sabendo que vai machucar, mas ela taca, então aí já começa, o pecado já começa a dar fruto. Ele já vai colher as consequências, porque Deus, ele já sabe que aquela criança já fez no intuito de machucar. As crianças, para ser batizadas, é necessário crer em Jesus. É necessário se arrepender, desejar por si mesmo ser batizado. O desejo tem que partir dela, do coração delas, né? As crianças, elas não têm consciência para saber que tem pecado, para se arrepender, para crer em Jesus, né? E também confessar, né? E elas não podem confessar, sendo que ao serem batizadas, né? A maioria, ao ser levada pelos seus pais, elas não sabem nem falar e não são levadas pela sua vontade, são levadas pela vontade dos pais. A criança não sabe nem o que está acontecendo ali, né? No entanto, a passagem diz que as pessoas iam até João, pediu para ser batizada para o perdão dos pecados. Aqui, observe que aqui não se encaixa criança, porque criança não ia até João, não ia pedir, não ia confessar, porque ela não tem entendimento. Aqui fala de pessoas adultas, toda a província, mas adultos, não criança. E na frente eu vou explicar por que não iam criança. Então, as pessoas que até João, primeiro, elas reconheciam seus pecados. Segundo, elas se arrependiam. Terceiro, elas desejavam ser batizadas. Elas confessavam, né? E acima de tudo, elas criam em Jesus Cristo. Porque uma pessoa não pode ser batizada se não crê no Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver isso também mais na frente. Que uma pessoa ela não pode ser batizada se ela não crê em Jesus Cristo. Ao contrário de alguns aí que dizem que até os ETs podem ser batizados se quiser, né? E a maior prova é que Jesus, ele não se batizou criança, né? Jesus, ele se batizou, ele já era adulto. Há quem diga que Jesus tinha uns 30 anos de idade quando ele foi até João. Observe que Jesus não foi levado por José e Maria, não, para ser batizado, não, como os pais fazem, não. Jesus foi com as pernas dele mesmo até João. Chegou lá, Jesus pediu para ser batizado. Jesus tinha 30 anos de idade quando ele foi batizado, né? Se fosse assim, ele teria sido batizado quando criança, né? Você pode olhar o batismo de Jesus em Mateus 3, do verso 13 ao 17, né? Por que Jesus não foi batizado quando criança? Eles usam muita passagem de toda a província para dizer que as crianças eram batizadas. Ora, o batismo começou com João, né? De João, a idade de João para a de Jesus não era tão grande assim, eles eram quase da mesma idade. Então, quando João começou a batizar, Jesus, ele já estava grandinho também. Jesus, ele poderia muito bem ir até João e ser batizado, né? Ou então, ainda que Jesus não fosse, Maria e José levariam ele, porque fazia parte da lei, né? Será que foi irresponsabilidade de José e Maria não ter levado Jesus para ser batizado? Precisou Jesus inteirar 30 anos e até João ser batizado, né? Então a maior prova está aí, Jesus não foi batizado quando ele era criança. E ainda que Maria e José não levassem ele, Jesus, ele teria ido. Jesus era um menino esperto, tão esperto, que as escrituras dizem que aos 12 anos de idade ele já pregava no templo, ele já fazia perguntas aos doutores da lei e eles não sabiam responder. Jesus, ele já sabia cuidar, né, das coisas do Pai, ele já seguia os mandamentos, ele já conhecia a lei, né? Então, se criança fosse batizado, Jesus seria o primeiro a ter ido até João para ser batizado, porque ele era um menino esperto, que ele seguia a lei, afinal de contas ele veio para cumprir a lei. E a maior prova de que criança não pode ser batizada está aí, né?
Se naquela época as crianças fossem batizadas, Jesus teria sido levado pelos seus pais para ser batizado, né? Que assim, quando João começou a batizar, Jesus poderia ser batizado. Porque não havia muita diferença de idade entre ambos, né? Era apenas meses. Então, se João já era um rapaz, Jesus também já era um rapazinho, já podia ser batizado. Por que ele não foi? Né? Por que ele só se batizou com 30 anos? Foi com as próprias pernas dele, pediu a João para ser batizado, né? Então tá aí a prova de que criança não pode ser batizada. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que fale de batismo de criança. E todas as passagens são contra, visto que ele diz o que é necessário, né? Para ser batizado, que não é encontrado nada disso numa criança. Ó, vamos ver o que diz Jesus a respeito do batismo em Marcos 16:16. Disse assim o Senhor Jesus, ó, quem crê e for batizar será salvo, né? Disse Jesus em Marcos 16:16. Jesus disse que tem que crer para ser batizado. Uma pessoa não pode ser batizada se não crer no Senhor. Como é que uma criança vai crer se ela não sabe nem quem é Jesus Cristo, né? Fala uma coisa pra ela, é a mesma coisa, é assim, ó, não pode botar a mão nessa tomada aqui não, o dedo não. Quando é que pouco ela tá tacando o dedo na tomada, ela taca o dedo no pouco, queimou. Quando é que pouco ela tá tacando de novo, porque ela não tem consciência, ela não tem entendimento ainda, né? Então, como é que uma criança vai ser batizada se ela não sabe nem quem é Jesus Cristo, né? As crianças não sabem nem falar, não tem entendimento pra nada, né? Só sabe o que é sentir fome, quer sentir dor, quer chorar. Não tem entendimento para saber quem é Deus, quem é Jesus, né? Só com o passar do tempo é que ela vai passando a ter entendimento. Tipo, a criança, quando ela entra na escola, ela não sabe de nada. Mas com o passar do tempo, ela vai aprendendo as vogais, as consoantes. Daqui a uns tempos, ela já se torna um doutor, para você ver, né? Mas é aos poucos, não é de uma vez. Né? Como prova de que é aos poucos que ela vai atingindo a maturidade. Só quando ela atinge a maturidade, ela passa a ter entendimento, ela passa a saber o que é certo e o que é errado. Aí só aí ela pode ser punida, tanto pela lei humana como pela lei divina, porque tanto os homens como Deus já reconhece que ela já tem entendimento, já pode pagar pelos seus erros. Agora vamos ver o que os apóstolos falam sobre o batismo, né? Vamos para Atos 2:38, né? Pedro estava lá pregando, falando sobre o que os judeus, né, haviam feito com o Senhor Jesus Cristo, haviam matado ele, haviam cometido tantos pecados, né? E eles ficaram apavorados, eles não creram em Jesus como Filho de Deus. Quando eles descobriram que aquele que ele havia matado é o Filho de Deus, ele disse, agora o que nós vamos fazer? Né? E o que foi que Pedro disse? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Disse Pedro em Atos 2:38. Observe que ele disse que era necessário primeiro ele se arrepender dos pecados deles, para depois eles receber o perdão de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, para receber o dom do Espírito Santo. Porque somente quando a pessoa reconhece seus erros, se converte ao Senhor, então recebe o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo desce e passa a fazer morada em nós. É por isso que existe uma diferença da pessoa antes de convertida para Jesus e depois de convertida. Depois de convertida, o Espírito Santo mora nela. Por isso ela busca mais as coisas do alto do que terrena. Veja Paulo, antes de ser convertido, o que ele era. E depois, quando ele foi convertido, o Espírito Santo passou a morar nele, né? É uma diferença muito grande. Aí consiste a verdadeira conversão. Então ele diz que é necessário se arrepender dos pecados deles, porque senão eles não poderiam ser batizados, né? E só ao se arrepender, verdadeiramente eles receberiam o perdão de Deus e o Espírito Santo desceria, passaria a fazer morada neles. Foi isso que Pedro disse para o povo em Atos 2:38, né? Como é que uma criança vai se arrepender dos pecados dela, sendo que eu já falei aqui que ela não tem consciência, né? Ela não tem entendimento. Aí eu pergunto se é necessário se arrepender dos pecados, né? Para poder ser batizado, né? Quantas crianças elas se arrependem no momento que elas são batizadas? Quantas crianças confessam o seu pecado no momento que elas são batizadas? Nenhuma, né? Porque a maioria não sabe falar, elas não têm entendimento. Então, nenhuma. Mas é necessário. Agora, vamos ver. Além da pessoa crer em Jesus Cristo, ela tem que desejar de todo o coração ser batizada. O desejo tem que partir dela, né?
Se a pessoa ela quer ser batizada, mas ela não crê em Jesus, esse batismo não pode ser feito. Foi isso que o Filipe disse ao eunuco em Atos 8, do 36 ao 38, né? Vamos ler aqui? Atos 8, 36 e 38. Filipe prega o evangelho a um eunuco. Ele crê em Jesus e pede para ser batizado. Aí veja, aqui, vamos ler. Atos 8, do 36 ao 38. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Atos 8, 36 ao 38, né? Observa aqui. Ao ouvir a respeito de Jesus, o eunuco pede a Filipe que o batize. Porque Filipe também falou sobre a importância do batismo. Ele quis ser batizado. Filipe diz que só é possível batizá-lo se ele cresce de todo o coração em Jesus, né? Se ele não cresce de todo o coração em Jesus Cristo, ele não poderia ser batizado, né? E então ele respondendo disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Ou isto é, eu creio em Jesus, né? Só então, quando ele disse que acreditava em Jesus de todo o coração, foi que o Filipe então o batizou, né? Atos 36, 38. Ele já era um adulto, e mesmo assim Filipe disse que se ele não cresce de todo o coração no Senhor Jesus Cristo, ele não poderia ser batizado. Agora, se ele cresce, poderia ser batizado, né? Para você ver como até um adulto, se não crê em Jesus, não pode ser batizado, quanto mais uma criança que não tem entendimento, né? E cada um paga pelos seus pecados, né? Na lei de Moisés, muitas vezes os pais pagavam pelos pecados dos filhos, os filhos pelos pecados do pai. Hoje cada qual paga pelos seus pecados, né? Não é à toa que quando um filho de uma pessoa mata o outro, não é os pais que vão presos, né? É o filho que matou, é a pessoa que matou que vai preso, como prova de que cada qual responde pelos seus pecados. Então não tem este negócio de pai querer responder pelos pecados do filho, né? Porque se tem um pai que ele anda de acordo com os mandamentos e ele ensina o filho dele a andar e o filho dele não anda, não é por causa disso que ele vai para o inferno, né? Se o filho dele for, não é por causa disso que ele vai. Por quê? Porque cada qual responde pelos seus atos. Se o papaizinho dele anda bem direitinho, né, ele vai para o céu. Agora, se o filho dele não anda, ele vai para o inferno. Ou seja, cada qual responde pelos seus atos. Esse negócio de pai responder por pecado de filho diante de Deus, não existe isso, não. Cada qual responde diante de Deus pelos seus pecados, né? Não é à toa que tá cheio de pessoas aí divididas, família dividida. Uma parte no céu e outra no inferno. Por quê? Porque cada qual responde pelos seus pecados diante de Deus. Então, se para ser batizado tem que crer em Jesus, como disse Felipe ao eunuco, como uma criança ela pode ser batizada, né? Se ela não tem entendimento para saber quem é Jesus e crer nele, né? Felipe diz que é necessário, mas uma criança não tem isso. E ainda que um adulto ele tenha consciência, mas ele não crê em Jesus Cristo, ele não pode ser batizado. Foi isso que o Felipe disse ao eunuco, que ele só poderia batizá-lo se ele cresce de todo o coração no Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, ele não poderia batizá-lo. Por isso ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele estava dizendo, eu creio, né? Para demonstrar o quanto ele queria ser batizado. Então, ao ouvir a confirmação dele, que ele acreditava em Jesus, então Felipe o batizou. Agora vamos para Jesus, né? Ora, se por um ser humano ser batizado, né, é necessário ele ter pecado, por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado, né? Jesus não tinha pecado, por que Jesus se batizou? Por que foi necessário esse batismo, né? Ora, Jesus se batizou para cumprir toda a lei, como ele mesmo disse a João em Mateus 3,15, né? Jesus ele veio para cumprir toda a lei, todos os mandamentos. E a lei consentia a pessoa ser batizada, então Jesus tinha que ser batizado. Foi isso que ele disse a João, né? Em Mateus 3,15, Jesus foi até João, pediu para João batizar, e João disse que não iria batizar o Senhor, porque ele não era digno. Era o Senhor que tinha que batizar ele, mas era a lei, o batismo começou com João, então era a lei, todos deveriam ser batizados, né? E é isso que Jesus faz, é isso que Jesus lembra a João, né? João não quis, então Jesus disse, olha, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, né? Então ele o permitiu. Mateus 3,15, né? Jesus Cristo deixa, por agora, você tem que me batizar.
porque eu devo cumprir toda a lei, né? Então João o batizou, porque João ele sabia que Jesus havia vindo para cumprir a lei, né? E que o Senhor ele deveria ser batizado, né? E Jesus ele cumpriu toda a lei, ele seguiu todos os mandamentos. Jesus ele foi o único capaz de fazer isso. Nenhum ser humano foi capaz de cumprir a lei, né? Se for olhar lá no Antigo Testamento, muitas pessoas morriam porque iam contra a lei, né? E aí a punição era a morte, muitas vezes por apedrejamento. Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei ao pé da letra, né? Por nós. Jesus ele também se batizou para nos dar o exemplo de que todos nós deveríamos desejar nos batizar e mostrou por meio do seu batismo a maneira como deveríamos ser batizados, a maneira como deveríamos ser feito o batismo. Assim como Jesus ele foi até João, ele pediu, ele estava demonstrando que nós tínhamos que querer também, que ir até a pessoa que pedir para ser batizado, né? Foi um exemplo, toda a vida do Senhor foi um exemplo para nós. Né? Então Jesus se batizou para cumprir a lei e para deixar o exemplo de que nós deveríamos ser batizados, assim como ele perdoou para deixar o exemplo de que deveríamos perdoar, assim como ele amou para deixar o exemplo de que deveríamos amar, da mesma forma ele se batizou para deixar o exemplo e ele mostrou como que este batismo tem que ser feito. E observe que os batismos que são feitos hoje em dia não tem nada a ver com o batismo de Jesus Cristo, sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado adulto. Há quem diga que foi com 30 anos de idade. Ele não foi levado pelos pais dele, ele foi até João, né? E ele pediu para ser batizado. Isso só demonstra a consciência e a vontade, o desejo que ele tinha de querer. E é assim que nós fazemos no dia de hoje. Nós desejamos ser batizados. Nós vamos até o pastor, nós dizemos, pastor, eu quero ter os meus pecados perdoados pelo Senhor Jesus, eu quero me batizar, né? Aí o pastor ele vai conversar, né? Se a gente está disposto mesmo, né? A não errar mais, a procurar ser a pessoa melhor para então ser batizado, porque o batismo ele não pode ser feito de qualquer jeito. Por que o batismo ele não pode ser feito de qualquer jeito, né? O batismo ele é uma comunhão e intimidade maior com o Espírito Santo, isto é, com Deus. Ao sermos batizados como Jesus, estamos fazendo uma aliança com o Espírito Santo, uma aliança que ela não pode ser quebrada e é daquele que quebra. Né? Nós estamos reconhecendo que estamos dispostos a servir a Deus verdadeiramente, nascendo do Espírito e nos tornando uma nova criatura, como Paulo, né? Que era Saulo e se transformou em Paulo, duas pessoas completamente diferentes. É necessário respeitar os mandamentos e se guardar da corrupção do mundo, estar sempre conectado com Deus e viver para Jesus e com Jesus, como os apóstolos viviam. Jesus ele só vivia para o Pai e os apóstolos viviam para Jesus, viviam uma vida em comunhão com Deus. Eles desprezavam tudo aquilo que era do mundo e só seguiam as coisas celestiais, como Paulo diz, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, porque esta é uma das características, das qualidades de quem é nascido da água e do Espírito, é não se importar com este mundo, é não se envolver com este mundo, mas é sempre estar focado na Jerusalém e reconhecer que nós somos peregrinos aqui, a nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é celestial, por isso todos os dias pregamos e aguardamos a vinda do Senhor e nos alegramos a cada dia que se aproxima. Por quê? Porque este mundo não nos agrada. Não tem nada nele que nos agrade. Por quê? Porque o nosso maior sonho é morar com o Senhor na Jerusalém celestial e não aqui. Né? Uma pessoa que se batiza e de respeito aos mandamentos, que não se guarda da corrupção do mundo e não busca servir a Jesus, renunciando os prazeres e mudando, essa tal ela nunca nasceu da água e do Espírito. Né? E para entrar no reino do céu é necessário nascer da água e do Espírito, como disse Jesus a Nicodemos em João 3,15. Como disse Jesus a Nicodemos em João 3,5. Né? Me enganei. Disse assim o Senhor Jesus Cristo a Nicodemos, ó. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Né? Foi isso que Jesus disse a Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Né? Então tá aí, tem que nascer da água e do Espírito, né? Nascer da água do Espírito é exatamente o que eu já falei, é buscar as coisas do céu, não da terra, se guardar da corrupção do mundo.
Né? Por isso que nós não nos misturamos, não pulamos carnaval, né? Nós só vamos para a igreja, nós só buscamos aonde o Senhor está, só buscamos fazer a vontade do Senhor. Você nasceu da água e do Espírito, foi batizado como Jesus, se arrependeu de seus pecados, confessou, você pediu para ser batizado como todo nas Escrituras, como eunuco, né? Você se guarda da corrupção do mundo, você ama mais as coisas divinas ou terrenas? Você lê Bíblia, você ouve louvor, você vai à igreja, você ama e perdoa o teu próximo? Você vive uma vida como a de Jesus e os apóstolos, uma vida de oração, de jejum e leitura das Escrituras? Se sim, parabéns. Você é o nascido da água e do Espírito. Se não, então corra. Faça tudo isso porque Jesus está voltando, né? E eu acredito que você não quer ser pego despreparado, né? Logo se dará o arrebatamento. Jesus em breve vem nos buscar. Vamos, junte-se a nós. A Jerusalém celestial nos espera. Renuncia tudo. Olha e segue só Jesus. Converte-te ao Senhor. Pecador, vem das trevas para a luz. Diz sim de coração. Se entrega a Jesus, né? Faça isso e você nunca se arrependerá. Então tá aí. É isso aí. Que a paz de Cristo esteja com todos hoje e para sempre. Amém. Jesus está voltando. Preparemos-nos para a vinda do Senhor, que se dará em breve. Jesus, o Rei da Glória.